É torcedor vascaíno, para surpresa de muitos, ou aliás, para surpresa de todos, nessa quinta-feira foi confirmado. Pedrinho, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama, pediu demissão do Grupo Globo. E olha, torcedor, ele pediu demissão do seu atual emprego numa das maiores emissoras do país, não para estar à frente de um cargo já definido, não já tendo um novo local para trabalhar. Pedrinho pediu demissão do Grupo Globo para se tornar presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Informação dada pelo próprio nessa tarde de quinta-feira através de suas redes sociais. Informação confirmada por outros, onde evidencia e confirma que Pedrinho estará representando a chapa Sempre Vasco nessa eleição do mês de novembro. Eu já adianto aqui, gostei muito. É disso que o Vasco precisa, de uma união. E ninguém melhor para unir grupos políticos, ninguém melhor para unir situação e oposição do que Pedrinho, do que um ídolo que representa o Vasco da Gama, do que um ídolo que é o próprio Vasco. Pedrinho nasceu, Pedrinho jogou, Pedrinho é um torcedor vascaíno e dentro de uma emissora que é super flamenguista, sempre bateu no peito e falou que era Vasco, independente das circunstâncias. Esse é o representante do torcedor. Para mim, é desse tipo de presidente que o Vasco da Gama precisa. Mas a gente vai falar sobre isso, explicar essa situação aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, uma informação muito boa e que pega, é claro, a grande maioria dos torcedores vascaínos de surpresa e falar também sobre muitas outras novidades, porque além disso, falaremos sobre a liberação de São Januário, confirmada nessa tarde de quinta-feira. A gente havia, colocado a vocês no Fala Gigante que São Januário ontem teve aí ataque assinada, que é o termo de ajustamento de conduta, porém ainda não havia oficialização da reabertura dos portões, mas isso foi confirmado hoje, quinta-feira, e já está confirmado também que na próxima quinta, Vasco e Coritiba será realizado no Caldeirão. Além dessas, muitas outras informações, falaremos sobre a entrevista de Paulinho Paulo, falaremos sobre as mudanças aí do Vasco nesse calendário após a liberação do nosso Caldeirão, então fiquem ligados nesse Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Vasco da Gama, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A gente está aí na meta, no objetivo de chegarmos à marca dos 110 mil inscritos e falta pouquinhas pessoas. Então contamos com você, não sai desse vídeo sem se inscrever e principalmente, você que já curte o nosso conteúdo, você que já está aqui no canal do Gigante Vasco diariamente, ative o seu sininho de notificação. Lucas, como eu faço isso e para que eu irei fazer isso? Primeiramente, como você faz isso? Aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tem um sininho. Aperte nesse sininho e ative a opção todas, para que todos os nossos vídeos cheguem até você. É por isso que você que curte o nosso canal precisa ativar esse sininho de notificação, para que assim que a gente coloque um vídeo no YouTube, apareça aí no seu celular uma notificação do canal do Gigante Vasco, para que você aperte e fique muito bem informado com o Vasco da Gama pelo nosso canal. Então, ative seu sininho de notificação, se inscreva e, claro, também ajude aí o nosso crescimento, ajude a divulgação do nosso conteúdo com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, vambora falar de coisa boa, vambora falar de Pedrinho. É torcedor vascaíno, surpresa, hein? Nessa tarde de quinta-feira, matando, se é assim que eu posso falar, ou melhor dizendo, aquela famosa frase, 2 coelhos em uma cajadada só. Na mesma tarde foi anunciado o desligamento do Pedrinho do Grupo Globo e na mesma tarde foi divulgada a chegada de Pedrinho a candidato à presidência do Vasco da Gama pela chapa Sempre Vasco. No seu Instagram, às 4h30 da tarde, o Pedrinho anunciou esse desligamento, através de redes sociais. Ele disse assim, como está aparecendo inclusive aí na imagem a vocês: hoje estou saindo do Grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado, Globo. Obrigado, Sport TV. Então Pedrinho aí se despedindo oficialmente da Globo através de redes sociais e, é claro, logo após essa despedida que pegou muitos vascaínos de surpresa,
começaram os comentários para onde Pedrinho vai. Porque hoje, para quem acompanha futebol, sabe que o Pedrinho sempre foi um grande destaque nessa parte, nesse lado comentarista. Alguém que entende muito da bola. Pedrinho sempre foi um grande jogador, né? Pedrinho é um cria das categorias de base do Vasco da Gama. Ele esteve presente naquele ano mágico do Vasco, em 98, iniciou a sua carreira como profissional em 1995, tem no total 211 jogos com a camisa do Vasco e 47 gols marcados, ou melhor dizendo, 219 jogos com a camisa do Vasco da Gama e 47 gols marcados, porque ele teve uma curta passagem pelo ano de 2008. Ele sempre conviveu com lesões, o que acabou, né, infelizmente, fazendo com que o Pedrinho não tivesse uma grande carreira. E isso é um motivo de decepção para o Pedrinho até os dias atuais. Então ele saiu do campo e se tornou um comentarista, porque ele sempre gostou muito de respirar o futebol. O Pedrinho, cara, é um grande entendedor da bola e foi um grande jogador. Então, a partir do momento que o Pedrinho saiu da parte de comentarista, como mesmo anunciou, ficou aí no meio da imprensa, dos veículos de comunicação, a seguinte pergunta: Pedrinho largou a maior emissora do país. Para onde Pedrinho vai agora? Ficou essa dúvida e começaram as especulações. Na parte da tarde de hoje, especulações como, por exemplo, Pedrinho chegando para ser um interlocutor da associação e da SAF vieram à tona. Pedrinho para trabalhar dentro do departamento de futebol do Vasco da Gama também veio algo como uma grande especulação nessa tarde de quinta. Porém, foi confirmado agora há pouco, torcedor, que Pedrinho já tem um alvo definido. Pedrinho não virá para ser um interlocutor, Pedrinho não virá para ser um treinador, Pedrinho não virá para ser um auxiliar técnico, Pedrinho não virá para ser um dirigente. Pedrinho virá para ser o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho quer a cadeira da presidência do Vasco. Essa é a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Onde Pedrinho irá se candidatar? Na chapa Sempre Vasco. A chapa Sempre Vasco sempre foi representada por dois personagens políticos. O Júlio Brandt, que vinha sempre como presidente, que era o principal nome da chapa Sempre Vasco, foi o nome da chapa Sempre Vasco nas eleições de 14, foi o nome da chapa Sempre Vasco nas eleições de 17 e foi o nome da chapa Sempre Vasco no ano de 20. Porém, torcedor vascaíno, nesse ano de 2023, Júlio Brandt não vem mais como um candidato da chapa Sempre Vasco. Se desligou da Sempre Vasco nesses últimos meses e a chapa ainda não estava conseguindo encontrar um nome para ser esse representante nessa próxima eleição. E essa chapa, a Sempre Vasco, representada pelo Júlio Brandt, sempre teve uma grande amizade. Pedrinho, Edmundo e Felipe. Esses três personagens políticos, esses três grandes ídolos, sempre estiveram apoiando o presidente Júlio Brandt nas eleições que aconteceram durante esses últimos 3 anos. Em nenhuma o Júlio Brandt conseguiu se candidatar. E nesse momento, o Júlio Brandt se desassociou da chapa Sempre Vasco e um outro personagem político muito forte também dessa chapa, que era o Cassiano, também se desassociou e vem a candidato à presidência. Porém, torcedor, nesse momento, a chapa Sempre Vasco, com um lugar vago, conseguiu atrair Pedrinho e colocá-lo para ser esse grande representante da chapa nas próximas eleições. Então, hoje, o Júlio Brandt, que sempre foi esse nome dos amarelos, da chapa Sempre Vasco, como sempre vem sendo falada nesses últimos anos, não está mais junto deles. E o grande nome é Pedrinho. O Pedro Paulo virá a presidente do Vasco da Gama. E vamos dar minha opinião logo? Olha, torcedor, o Vasco tem muito a ganhar, cara. Muito a ganhar. O Vasco sofre com presidente desde o ano 2000. O Vasco foi aquele campeão, teve o ano mágico em 98, 97, conquistamos um brasileiro. Tudo isso com Calçada na presidência e Eurico como vice de futebol. A partir do momento que essa chave virou, a partir do momento que Eurico saiu, no caso, do cargo de VP, de vice-presidente de futebol, e entrou à frente do clube, né, da associação, o Vasco começou um declínio muito grande. Com Eurico na presidência, o Vasco deixou de ser esse clube respeitado. Veio Eurico, durante um grande período, em 2009, ali, 2008, Roberto tomou a frente da presidência do Vasco da Gama. O maior ídolo da história do Vasco se queimou muito e, infelizmente, o torcedor não tem mais, não perdeu muito aquele olhar, né, de ídolo do Roberto após o período que passou na cadeira de presidente do Vasco, mas isso foi recuperado anos anteriores à partida do Roberto. Após o Roberto veio novamente Eurico Miranda, após o Eurico veio Campelo e agora Jorge Salgado. Torcedor, o Vasco sofreu muito com uma política nojenta, asquerosa, de brigas. E na minha opinião, nesse momento, onde
acredito eu que, visto as últimas eleições, é um clima mais leve, um clima mais calmo, pelo menos até agora, né? Estamos em setembro, faltam 3 meses praticamente para as eleições, está um clima mais leve. Acredito que não há ninguém melhor do que um ídolo. Por que eu acho isso? Porque eu acho que quando é colocado um ídolo, principalmente o ídolo do tamanho do Pedrinho, do respeito que o Pedrinho tem e do apoio que ele tem de ambos os lados. Porque o Pedrinho sempre respeitou todo mundo. O Pedrinho é um cria da categoria de base do Vasco, é um morador de São Januário. Não morou em si, né? Mas o Pedrinho viveu toda a sua infância. O Pedrinho está no futsal do Vasco desde os 5 anos de idade ao lado do Felipe. Conquistou títulos. Ninguém melhor do que o Pedrinho. Para unir oposição e unir situação. Unir a torcida que ficou tão dividida após tudo que aconteceu nas eleições de 2020. E eu tenho certeza que o Pedrinho vai ganhar essa eleição com números disparados. Porque o torcedor, sinceramente, respeito quem for se candidatar. Mas é difícil hoje você imaginar um candidato político que vá tentar ganhar, vencer, encarar o Pedrinho numa eleição do Vasco. Hoje, o Pedrinho é o Vasco. Hoje, o candidato Pedrinho é o Vasco dentro das eleições do Vasco da Gama. Você olha, você pensa em Vasco, você lembra de Pedrinho. Lucas, da onde você está tirando isso? Dessa frase, principalmente, diante de muitas outras coisas que já vimos, mas principalmente dessa frase, onde Pedrinho fala: eu nasci Vasco, eu sou Vasco e vou morrer Vasco. Pedrinho saiu da maior emissora do país para fazer fora de campo aquilo que, infelizmente, ele deixou a desejar dentro de campo com tantas lesões. Pedrinho quer marcar história. Aliás, Pedrinho quer fazer história na cadeira de presidente do Cruz Maltino. Eu faço questão. Eu sou Vasco, nasci Vasco, vou morrer Vasco, amo Vasco e vou ser Vasco até o fim da minha vida. E aí, torcedor vascaíno, você concorda com essa ideia de Pedrinho na presidência do Vasco da Gama? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Eu acho que não há nome melhor do que Pedrinho. E além de ser um nome forte, eu tenho convicção de que Pedrinho na presidência trará um grande time com ele. Pedrinho é alguém que entende muito, mas muito de futebol. E Pedrinho é alguém que, acima de tudo, ama o Vasco. Eu tenho certeza que Pedrinho coloca o Vasco como prioridade na vida. No caso, do lado profissional, do lado emotivo, no lado passional. Se tiver alguma besteira nesse contrato entre Vasco e 777, eu duvido que Pedrinho não vai se pronunciar, não vai denunciar, não vai agir de uma maneira contrária. Pedrinho é Vasco. Pedrinho não é lá do A, não é lá do B, não é lá do C, não é sempre Vasco, não é mais Vasco, não é somamos, não é nada, é Vasco. Isso é muito legal. Então eu gosto muito, é claro. Pra quem acompanha o meu canal, olha só, eu sou uma pessoa que sempre me posiciono. Eu não tenho problema com isso. Lucas, se o Pedrinho não se candidatasse e o Levin viesse à presidência, eu não tenho problema. Eu falaria. Muito provavelmente o meu voto não, porque eu não sou do lado associativo, eu não tenho lá o direito a voto. Mas se tivesse que apoiar alguém, meu apoio estaria nele. Pelos ideais, pelo projeto desenvolvido em 2020, por tudo que aconteceu. Gostaria de ver algo novo. Mas com o Pedrinho, meu apoio é ele, incondicional. E eu já falo aqui a vocês. A partir do momento que lançar a candidatura, o meu apoio será no Pedrinho. Falo sem pena, falo sem medo. Eu não quero saber de política. Eu quero alguém que chegue para resolver. Eu quero alguém que chegue para acabar esses problemas políticos no Vasco. E ninguém melhor que isso do que o próprio Pedrinho. Muito feliz, uma notícia que alegrou a minha quinta-feira. Enfim, o Vasco pode, e eu tenho certeza que irá respirar melhor nesse âmbito político com o Pedrinho na cadeira da presidência. Se você gostou disso, torcedor, coloque aí a sua opinião nos comentários, porque realmente eu quero saber muito, de verdade mesmo, o seu posicionamento sobre isso. Pedrinho, a cara do Vasco da Gama. Pedrinho, candidato à presidência nas próximas eleições. Porém, seguindo, torcedor, o que eu tenho a falar aqui a vocês agora, neste Boa Noite Gigante, é uma informação importantíssima. Quero falar com vocês sobre São Januário. Enfim, torcedor, após a liberação de São Januário ontem, o Vasco vive uma grande fase. Mas a gente trouxe a vocês, São Januário foi liberado, porém ainda precisaria de uma homologação junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nessa tarde de hoje, isso aconteceu. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou nos autos do processo que interditou o estado de São Januário, no caso, o TAC assinado pelo Vasco da Gama, requerendo a homologação e extinção desse processo. E logo após essa homologação, o processo foi extinto, ou seja, agora não há mais nada, São Januário está
oficialmente liberado para receber público. O desembargador considera efeito suspensivo após esse recurso apresentado pelo Vasco, com o ataque já anexado ao termo de ajustamento de conduta. Então, com isso, a decisão em segunda instância que interditava São Januário foi suspensa. Vencemos, São Januário está reaberto. Quinta-feira que vem, Vasco da Gama e Coritiba, no dia 21 de setembro, será realizado no nosso Caldeirão. Pode comemorar, torcedor! Teremos novamente a nossa casa e, inclusive, né, a Vânia Rodrigues, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, se pronunciou há algumas horas atrás. Ela falou exatamente sobre esse fechamento. Ela disse assim, ó, abre aspas: foram semanas de angústia e muita luta. Nos humilharam e tentaram nos excluir mais uma vez. Não conseguiram. O Vasco e a Barreira do Vasco são uma coisa só. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado e convidamos para a festa na Barreira, que é o melhor pré-jogo do Brasil. Inclusive, diante disso, o Vasco já solicitou à CBF nessa tarde de quinta-feira para que o jogo contra o São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja em São Januário. Esse jogo estava para acontecer em Brasília, o Vasco fez esse pedido há alguns dias atrás. Antes ainda, nesse momento, São Januário ainda não estava liberado, então com isso o Vasco procurando, né, uma nova casa, pediu a solicitação para esse jogo em Brasília, até porque precisa de um mês de antecedência para solicitar a CBF quando o jogo é fora do estado do clube. Então, como o Vasco é um clube do Rio de Janeiro, o Vasco precisaria solicitar com um mês de antecedência um jogo para Brasília. Houve essa solicitação, a CBF aceitou, marcou esse jogo do dia 7 para Brasília, mas nesse momento o Vasco já solicitou o cancelamento dessa alteração e quer mandar o jogo em São Januário. Foi como o próprio CEO, né, Lúcio Barbosa, disse: todos os jogos do Vasco serão em casa, clássicos no Maracanã. Então o Vasco vai brigar aí por São Januário. A partir de hoje, com São Januário aberto, todos os jogos serão no nosso Caldeirão e o Vasco agora aguarda uma resposta da CBF quanto a isso, para que possa ter novamente a liberação do Caldeirão. E quem falou sobre isso foi Paulinho. O Paulinho Paula, um dos grandes craques, desse time do Vasco, falou exatamente sobre a liberação de São Januário e a expectativa de pela primeira vez vestir a camisa do Vasco dentro do Caldeirão lotado. Olha, torcedor, Paulinho já tá no Vasco há um tempinho, há mais de 2 meses, e nunca teve essa oportunidade. Paulinho, Ramon Dias, Emiliano Dias, Medel, ninguém ainda vestiu a camisa do Vasco dentro do Caldeirão lotado. Você tá imaginando o que vai acontecer na quinta-feira que vem? Não? Se prepara, torcedor. A festa vai ser coisa de maluco. Mas dê uma olhada aí nas palavras do meio-campo. Paulinho Paula. Sobre São Januário, estamos todos felizes por ter liberado o estádio. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar com São Januário cheio, mas já tive algumas oportunidades de assistir o jogo em São Januário pela televisão e tudo mais. A gente está feliz porque a gente sabe que São Januário é a nossa força, é a nossa casa e principalmente a torcida. E estou ansioso para estrear lá e sentir o Caldeirão ferver. Torcedor vascaíno, se preparem. Rio de Janeiro vai parar na quinta-feira que vem. E a gente fica por aqui com Pedrinho para candidato à presidência. Paulinho Paulo, animado para ver São Januário lotado. E, enfim, né, o Caldeirão liberado. A gente fecha esse boa noite gigante. Se curtiu? Se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!